Passando. Bom, vamos lá então, né? Vamos chegar de verdade. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos dar 3 respirações bem profundas, segurando em cada ciclo, como se a gente fizesse um quadrado, né? Então, inspira, segura, solta devagar, segura, e só depois dá a segunda respirada, para a gente aterrar, chegar, estar aqui. Então, vamos dar a primeira respiração. Inspira, segura, solta pela boca bem lentamente. Segura um pouquinho e puxa o ar de novo. Segura, solta, segura. Nossa última respiração. Segura, solta. Respiração de presença, né? A gente acorda agitado. Acalmar nossa respiração, nosso corpo, nossa mente. Para chegar aqui e receber a doação da lágrima da mulher esqueleto. Pode abrir os olhos. Mexer um pouquinho as extremidades, né? As pontas dos dedos, ponta dos pés. Dá uma acordadinha no corpo. No rosto, dá uma espreguiçada. Vou compartilhar aqui, então, minha tela. Para a gente ler juntos, né? Fê, você quer participar da leitura também? Seremos eu e você, se você ler também. Sim, pode ser. Eu tô no seu lado e tu vai me ajudando, que às vezes eu me perco. Tá, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Bora lá. O Lu tá com enxaqueca. A Lili tá no celular, também é ruim para ela ler, então vamos nós duas, tá? Bora. Vamos, então, fazer 3 parágrafos cada uma, tá bom? E a gente vai passando. Tá bom. E eu vou começar e te passo a palavra. Então, Tá vamos bom. lá. A doação da lágrima, onde a gente parou, né, da última vez. A última vez, na verdade, a gente estava falando da natureza transformadora, né, do estado de sono que nos devolve a inocência, que cria e recria, né? Então, a doação da lágrima. Enquanto o pescador dorme, uma lágrima se solta do canto do seu olho. A mulher esqueleto a percebe, sente uma sede imensa e se arrasta desajeitada até ele para beber do seu olho. Nós nos perguntamos com o que ele estava sonhando, que poderia produzir uma lágrima dessas. As lágrimas detêm poder criativo. Nas mitologias, o surgimento de lágrimas provoca uma criação imensa e uma união sincera. No folclore das ervas, as lágrimas são usadas como um aglutinante para prender elementos, unir ideias, reunir almas. Nos contos de fadas, quando as lágrimas brotam, elas espantam ladrões ou provocam inundações nos rios. Quando são salpicadas, invocam os espíritos. Quando derramadas sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão. Quando tocadas, causam a concepção. Quando se chegou até esse ponto no relacionamento com a natureza da vida, morte e vida, a lágrima vertida é a lágrima da paixão e da compaixão combinadas, por si mesmo e pelo outro. É a lágrima mais difícil de ser derramada,
especialmente para os homens e certos tipos de mulheres calejadas pela vida urbana. Vê? Com qual palavra começa? Começa essa lágrima da paixão. Não pode... Ah, tá aqui. Eu ia falar, não tem isso. Essa lágrima da paixão e da compaixão surge na maioria das vezes depois da descoberta acidental do tesouro. Depois da perseguição apavorante, depois de o esqueleto ser desembaraçado. Pois é uma combinação desses atos que gera a exaustão, a derrubada das defesas, o exame de si mesmo, o despir-se até os ossos, o desejo tanto de conhecimento quanto de alívio. Tudo isso faz com que a pessoa investigue o que a alma realmente quer e chore pela perda e pelo amor de ambos. Tão certo quanto o fato de que a mulher esqueleto vir à tona, agora essa lágrima, esse sentimento no homem, também chega à superfície. Ela é uma aula de amor a si mesmo e ao outro. Despido, agora, de todos os espinhos, anzóis e facas do mundo diurno, o homem atrai a mulher esqueleto para se deitar ao seu lado, para beber e se nutrir com seu sentimento mais profundo. Nessa sua nova forma, ele é capaz de saciar a sede do outro. O espírito da mulher esqueleto foi invocado pelo seu pranto. Ideias e forças de partes remotas do mundo psíquico unem-se no calor de sua lágrima. A história do símbolo da água como criador, como caminho, é antiga e variada. A primavera chega como uma chuva de lágrimas. A entrada para um mundo subterrâneo ocorre como uma cascata de lágrimas. Uma lágrima percebida por uma pessoa bondosa é compreendida como um pedido de aproximação. E assim chora o pescador, e a mulher se aproxima um pouco mais. Sem aquela lágrima, ela continuaria sendo só ossos. Sem aquela lágrima, ela nunca despertaria para o amor. A lágrima de quem sonha surge quando aquele que virá a ser um amante se permite sentir seus próprios ferimentos e curá-los. Quando ele se permite ver a autodestruição provocada pela perda da sua fé na bondade do self, quando ele se sente isolado do ciclo protetor e revitalizante da natureza da vida, morte e vida. É então que ele chora por sentir sua solidão, uma imensa saudade daquele local psíquico, daquele saber primitivo. É assim que o homem se cura e que aumenta sua capacidade de compreensão. Ele assume a função de criar seu próprio remédio. Ele assume a tarefa de alimentar o outro instinto. Com suas lágrimas, ele começa a criar. Amar o outro não basta. Não basta não ser um estorvo na vida do outro. Não basta dar apoio, estar disponível quando necessário e tudo mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte, na nossa própria vida e numa visão panorâmica. E o único meio de se chegar a ser um homem familiarizado consiste em aprender a lição nos ossos da mulher esqueleto. Ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo, por aquela única lágrima que diz: admito o ferimento. Essa simples admissão alimenta a natureza da vida, morte e vida. Ela cria o vínculo e faz com que comece a surgir no homem o conhecimento profundo. Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma outra pessoa podia ser nossa cura, nossa emoção, nossa realização. Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe, especialmente porque pomos o ferimento na parte externa em vez de ministrar-lhe a cura dentro de nós. Talvez não exista nada que uma mulher deseje mais de um homem do que a atitude de ele desmanchar suas projeções e encarar seu próprio ferimento. Quando o homem enfrenta seu ferimento, a lágrima surge naturalmente e suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas. Ele se transforma no seu próprio curandeiro. Não se sentirá mais solitário à procura do self profundo. Ele não procura mais não procura mais a mulher para ser seu analgésico. Existe uma história que descreve bem esse aspecto.
Na mitologia grega, havia um homem chamado Filoctetes. Disse que ele herdou o arco e a flecha mágicos de Heracles. Filoctetes recebeu um ferimento no pé durante um combate. Esse ferimento, porém, não sarava. Pelo contrário, ele se tornou tão fétido e os gritos de dor tão horríveis que seus companheiros o abandonaram na ilha de Lemos, deixando-o lá para morrer. Filoctetes mal conseguia se alimentar, usando o arco e flecha de Heracles para caçar pequenos animais. Seu ferimento, no entanto, supurou, e o cheiro foi ficando cada vez mais forte, de tal forma que qualquer navegante que se aproximasse da ilha, mesmo de longe, tinha de se desviar. Um grupo de homens, porém, conspirou para enfrentar o fedor do ferimento de Filoctetes, a fim de roubar dele o arco e flecha mágicos. Os homens tiraram a sorte, e a tarefa coube ao mais jovem. Os mais velhos o incentivaram a agir rápido e a viajar sob a proteção da noite. O jovem, portanto, içou as velas. Com o vento, porém, e superando o cheiro do mar, vinha um outro odor tão horrível que o rapaz precisou enrolar o rosto num pano molhado na água do mar para poder respirar. Nada, porém, conseguia proteger seus ouvidos dos gritos lancinantes de Filoctetes. A lua estava envolta em nuvens. Isso é bom, pensou ele, enquanto atracava o barco e se esgueirava até o torturado Filoctetes. Quando ele estendeu a mão para pegar os preciosos arco e flecha, a lua subitamente iluminou o rosto sofrido do velho agonizante. E algo no rapaz, ele não sabia dizer o que, de repente o fez chorar. Ele foi dominado por uma compaixão e uma misericórdia persistentes. Em vez de roubar o arco e a flecha do velho, o rapaz limpou o ferimento, preparou uma atadura e permaneceu ao seu lado, alimentando-o, limpando, acendendo fogo e cuidando do velho até poder carregá-lo para Troia, onde Esculápio, o médico semidivino, poderia curá-lo. A lágrima da compaixão é derramada em reação à percepção do ferimento fétido. Esse tem origem e configurações diferentes para cada pessoa. Para alguns, ele representa dedicar toda a vida a escalar penosamente uma montanha para descobrir, tarde demais, que se estava subindo na montanha errada. Para outros, ele reside em questões não resolvidas e não tratadas, em abusos sofridos na infância. Para outros ainda, ele é um tipo de perda esmagadora na vida ou no amor. Um rapaz sofreu a perda do seu primeiro amor, sem ter o apoio de ninguém e sem ter nenhuma noção de como poderia se recuperar. Durante anos a fio, ele vagueou pelo desalento, sempre negando que estivesse ferido. Outro homem era um jogador principiante numa equipe de beisebol profissional. Um acidente causou dano permanente a uma perna sua, e o sonho de sua vida inteira desapareceu da noite para o dia. O ferimento repugnante não estava apenas na tragédia, no dano físico, mas também no fato de o único bálsamo derramado sobre o ferimento durante 20 anos ter sido o rancor, abuso de drogas e as bebedeiras. Quando os homens sofrem de feridas semelhantes, dá para se sentir o cheiro de longe. Não há mulher, não há amor, não há carinho que cure um problema desses, somente a compaixão pelo próprio estado. Quando o homem verte a lágrima, é que ele se deparou com a própria dor, e ele a reconhece ao tocá-la. Ele percebe como sua vida foi vivida de forma protegida em virtude do ferimento. Percebe tudo o que perdeu na vida devido ao ferimento. Vê como cerceou seu amor à vida, a si mesmo e ao outro. Nos contos de fadas, as lágrimas transformam as pessoas, fazendo com que se lembrem do que é importante e salvando sua própria alma. Somente um coração empedernido refreia o choro e a união. Entre os sufis, existe um ditado, ou melhor, uma oração, que pede a Deus que nos magoe, dilacere meu coração, para que se crie um novo espaço para o amor infinito. O sentimento íntimo de carinho que leva o pescador a desenredar a mulher esqueleto
também lhe permite sentir outros anseios esquecidos, fazer renascer sua compaixão por si mesmo. Como ele está num estado de inocência, ou seja, como imagina tudo ser possível, ele não tem medo de pronunciar os desejos da sua alma. Ele não tem medo de desejar, porque acredita que sua necessidade será satisfeita. É para ele um imenso alívio acreditar que sua alma se realizará. Quando o pescador chora seu sentimento verdadeiro, a reunião com a natureza da vida, morte e vida é propiciada. A lágrima do pescador atrai para ele a mulher esqueleto. Faz com que ela sinta sede. É que eu me perdi. Faz com que ela sinta sede. Faz com que ela deseje participar mais da sua vida. Como nos contos de fadas, as lágrimas atraem as coisas para nós. Elas consertam tudo. Elas fornecem a peça ou o pedaço que faltava. Na história africana Cachoeiras Douradas, um mago protege uma menina escrava, fugida, chorando, tanto que suas lágrimas criaram uma cachoeira. Eita, peraí. Ai, peraí. Fechou? Ai, peraí, me perdi. Tá, você consegue ver meu cursor? Cachoeiras Douradas. Um Isso. mago protege uma menina escrava fugida, chorando tanto que suas lágrimas criam uma cachoeira, atrás da qual a menina se refugia. Em outra história africana, o chocalhar dos ossos, as almas dos curandeiros mortos são invocadas para se asperir a terra com lágrimas de crianças. Somos relembrados insistentemente do poder desse enorme sentimento. Nas lágrimas há um poder de atração, e dentro da própria lágrima, imagens poderosas que nos orientam. As lágrimas não só representam um sentimento, mas também lentes através das quais adquirimos uma visão alternativa. Na história, o pescador está deixando que seu coração se parta. Não se parta em pedaços, mas para se abrir. O que ele quer não é o amor da teta, da mãe, de leite, não é o amor pela fortuna, nem o amor pelo poder, pela fama ou pela sexualidade. É um amor que lhe acontece, um amor que sempre trouxe dentro de si, mas que nunca reconheceu antes. A alma do homem se estabelece em maior profundidade e nitidez à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, ela bebe. Agora uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele, algo que ele pode dar a ela, um coração imenso, vasto, oceânico. Agora entramos nas fases posteriores do amor, né? O coração como tambor e o canto para criar a vida. Disse que o couro ou a estrutura de um tambor determina quem e o que será conjurado a viver. Acredita-se que alguns tambores são do tipo viajante, pois transportam quem toca e quem ouve, também chamados de passageiros na tradição da literatura oral, para lugares diversos e variados. Outros tipos de tambores são poderosos sob outros aspectos. Tambores feitos de ossos humanos invocam os mortos. Tambores feitos com o couro de certos animais são bons para conclamar os espíritos de animais. Os tambores que são especialmente belos chamam a beleza. Os tambores com sininhos presos atraem os espíritos de crianças e afeiam o tempo. Os tambores que têm voz grave convocam os espíritos que conseguem ouvir esse tom. Os que têm voz aguda chamam os espíritos que ouvem aquele tom e assim por diante. Um tambor feito do coração invocará os espíritos que estão ligados ao coração humano. O coração simboliza a essência. O coração é um dos poucos órgãos essenciais à vida dos seres humanos e dos animais. Retire-se um rim e o ser humano sobrevive. Retire-se ainda as duas pernas, a vesícula, um pulmão, um braço e o baço. O ser humano vive. Talvez não muito bem, mas continua com vida. Eliminem-se certas funções cerebrais e o ser humano ainda vive.
Retire-se o coração, e a pessoa se vai no mesmo instante. O centro fisiológico e psicológico é o coração. Nos tantras do hinduísmo, que são instruções dos deuses aos seres humanos, o coração é o Anahata Chakra, o centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano, o sentimento por si mesmo, pela terra e por Deus. É o coração que nos permite amar como ama uma criança, totalmente sem reservas e sem qualquer capa de sarcasmo, depreciação ou proteccionismo. Quando a mulher esqueleto se vale do coração do pescador, ela está usando o centro motor da psique inteira, o único órgão de real importância, o único capaz de gerar sentimento puro e inocente. Disse que é a mente que pensa e cria. Essa história afirma o contrário, que é o coração que pensa e convoca as moléculas, átomos, sentimentos, anseios e o que mais seja necessário, até o único lugar a fim de gerar a matéria que realize a criação da mulher esqueleto. A história contém uma promessa. Permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida, e ela, em troca, engrandecerá a sua vida. Quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso e a percebemos como mestra e amante, ela passa a ser uma aliada e uma parceira. Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Quando um homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa. Ele se torna uma inspiração, papel que no passado era reservado apenas às mulheres. Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil. Ele é investido com poderes femininos num meio masculino. Ele passa a levar as sementes da nova vida e das mortes necessárias. Ele inspira novos trabalhos a si mesmo, mas também àqueles que estão por perto. Com o passar dos anos, percebi isso nos outros e vivenciei em mim mesma. É uma ocasião profunda quando criamos alguma coisa de valor através da crença que o parceiro tem em nós, através do sentimento sincero que ele tem pelo nosso trabalho, nosso projeto, nosso tema. E é um fenômeno surpreendente. E não se limita necessariamente aos relacionamentos amorosos. Ele pode ocorrer com qualquer um que se entregue o coração intensamente, que nos entregue o coração intensamente. Portanto, o vínculo do homem com a natureza da vida, morte e vida acabará lhe dando ideias às dúzias, bem como enredos, situações particulares, músicas e cores e... Sobe para mim, por favor. E imagens inigualáveis, pois a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo que um dia existiu e tudo que um dia existirá. Quando ele cria, quando ele canta gerando carne para si mesma, a pessoa cujo coração ela está usando sente o que está acontecendo, enche-se com a criação, transborda com ela. A história também ilustra um duplo poder que vem da psique através dos símbolos do tambor e do canto. Nas mitologias das canções, curam ferimentos e são usadas para atrair a caça. As pessoas são convocadas quando se entoam seus nomes. Alivia-se a dor. Alentos mágicos restauram o corpo. Os mortos são invocados ou ressuscitados por meio do canto. Disse que toda a criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta, de som ou palavra sussurrada ou pronunciada sem voz. Quem emite esse tipo de palavra sonora pode ter tido conhecimento ou compreensão do seu significado ou não. Considera-se que o canto brota de uma fonte misteriosa que anima toda a criação, todos os animais, seres humanos, árvores, plantas e tudo o que o ouvir. Na literatura oral, disse que tudo que tem seiva tem canto. O hino da criação produz a transformação psíquica. A tradição deles é enorme. Há canções propiciadoras do amor na Islândia e entre os povos Wichita
e Micmac. Na Irlanda, o poder mágico é invocado pelo canto mágico. Numa história da Islândia, uma pessoa cai em penhascos gelados e tem um membro decepado, mas ele é recuperado por meio de uma canção. Em quase todas as culturas, no momento da criação, os deuses dão canções ao seu povo, dizendo-lhes que seu uso irá chamar os deuses de volta a qualquer instante, que a canção irá lhes trazer o que precisarem e transformar ou eliminar o que não quiserem mais. Nesse sentido, a doação da música é um ato compassivo que permite aos humanos convocar os deuses e as grandes forças até os círculos humanos. A música é um tipo especial de linguagem que realiza essa função de um jeito impossível para a voz falada. A música, como o tambor, cria uma consciência diferente, um estado de transe, de oração. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a terem sua consciência alterada pelo som. Certos sons, como o de uma torneira pingando ou de uma buzina de automóvel, podem nos deixar ansiosos, até mesmo irritados. Outros sons, como o bramido do oceano ou o ruído do vento nas árvores, nos enchem de uma sensação agradável. O som de baques surdos, como de pegadas, faz com que a cobra sinta uma tensão negativa. Já a canção entoada suavemente pode fazer com que a cobra dance. A palavra pneuma, entre aspas, respiração, compartilha suas origens com o termo psique. As duas são consideradas palavras para a alma. Portanto, quando há uma canção numa história ou numa lenda, sabemos que os deuses estão conjurados a instilar sua sabedoria e seu poder no caso em questão. Sabemos então que as forças estão funcionando no mundo espiritual, que estão ocupadas confeccionando almas. Portanto, a canção entoada e o uso do coração como tambor são atos místicos para despertar camadas da psique não muito usadas ou vistas. A respiração, ou pneuma, que paira sobre nós, abre certas fendas, faz surgir certas faculdades que de outro modo seriam inacessíveis. Não sabemos dizer para cada pessoa o que será invocado pelo canto, despertado pelo tambor, porque eles atuam sobre frestas estranhas e raras no ser humano que participa. No entanto, podemos ter certeza de que seja o que for acontecer, terá uma irresistível força luminosa. Daqui. Que lindo, né? Nossa. Vou interromper um compartilhamento. Lembrei muito de você nesse finalzinho, Lu, porque fala do canto, da oração, do rezo, né? Mas vamos Nossa, começar pelo começo. eu tava escutando de olho fechado, assim, e acho que a dor de cabeça, tava vendo tanta imagem, assim, de canto, assim, de povo antigo, assim, Sim. mas você tá difícil de manter o olho aberto, assim, por isso tô deixando a câmera fechada. Para mim Vai, me então veio vamos também lá. muita imagem de povos originários, né? Pra mim veio bastante. Eu vi uma galera nos Andes tocando tambor. O tambor ficou forte aqui nessa leitura. E sabe que eu estava lembrando, né, de um conteúdo que eu assisti que falava que os povos originários, a reunião ali para cantar e dançar, ela tinha diversas funções, né? Então, ela era cultural, ela é cultural, é também um trabalho com o corpo, né? Ao mesmo tempo que também é um culto, né? É uma oração. E aí a gente separou o que é do corpo, separou o que é cultura, separou do que é religião, né? E para eles era tudo uma coisa só. Então eu cantava como uma manifestação cultural, mas também como uma oferenda, né?
E eu fiquei pensando, né, o quanto a gente deixou tudo separadinho, bem em várias caixinhas. Então, uma coisa não pode ser outra coisa. E não necessariamente, né? O canto tinha a função também de trazer as histórias, né? De É, registrar as histórias de um povo, tradição né? oral, né? É, Sim, é uma face, ainda é usado ainda por muitas tribos, muitas etnias, tem nos seus cantos suas histórias. era social, né? Porque é onde todo mundo se reunia, era político, né? Então tinha um lugar importante, assim. E eu lembrei também o seguinte, depois ela fala mais do canto, mas no começo, nessa parte, ela fala de como tudo que foi criado tem uma palavra, né? Uma palavra que foi ou dita, ou sussurrada, ou mesmo que tenha sido pensada e não dita, né? No silêncio. E a gente vê essa coisa da palavra em várias culturas também. Mesmo na Bíblia fala, né? Como é que o mundo foi criado? Pelo verbo, né? Pela palavra. Então, falou e aconteceu, né? Se fez. E me faz lembrar também daquele livro que a gente leu, dos Quatro Compromissos, ele falava também do quanto a palavra é um poder, né? A gente tem esse poder em nós de falar e atrair, né? Porque ele até fala para a gente ser impecável com a nossa palavra justamente por conta desse poder. O que a gente diz é como se fosse um decreto. E é um decreto que pode ser para o bem ou para o mal. Então, tem um poder intrínseco, né, na fala, na palavra, no verbo, e que depois se transforma em canto. E esse canto indo para lugares fundos, né, lugares profundos, ela fala, né, de criação. Ela fala, não sabe o que vai vir quando você adentra esse lugar do canto, do rezo, você não sabe o que vai vir, porque é profundo e misterioso, luminoso. Os mantras têm esse lugar, né? O Om do hinduísmo, né? É esse verbo criador. Tem uma ressonância com o mistério. É verdade, né? Porque os mantras, eles nem têm tradução, né? É o som mesmo, né? É a energia do som. Exato, exato. É lindo pensar nisso do canto, né? Isso já aconteceu com vocês, assim, de um canto ou de uma palavra vir, né? Do nada, assim. O Lu faz bastante isso, ele cria música, cria poesias cantadas. E eu acho que isso é possível quando a gente acessa um lugar que é o que ela está falando aqui, né? Quando o homem, começando agora da lágrima, né? Ela fala que a lágrima é quando a gente acessa um lugar do sentimento, quando a gente se desprende das armaduras, né? Tanto homens quanto mulheres, tanto que no começo ela fala das mulheres calejadas pela vida urbana. São coraças, né? Coraças que até o Reich falou. Deixa a gente com partes do nosso corpo intransponíveis, assim, vira um escudo, né? E a lágrima só vem quando a gente consegue se desarmar e aí consegue vir o canto, porque o canto vai vir desse lugar profundo, de um sentimento muito interno, muito essencial, né? É, é interessante também esse caminho que esse conto traz, né? Pegando do nosso encontro anterior, né? Então, o primeiro ponto que ele traz é o desemaranhamento, né? Então, eu tenho embolado ali com aquela vida, morte e vida, eu não sei, eu não entendo direito o que é aquilo. Então, eu vou desemaranhando aquilo, vou pegando aqueles fios, né, que eu pesquei e vou organizando ele, vou olhando e separando. Depois tem aquele acesso à inocência quando dorme.
E aí, para mim, a lágrima seria uma abnegação. Não sei se seria essa palavra correta, mas eu vou colocar como isso. Para o canto ser a transcendência. Eu vi muito isso, assim, tipo, né, observando, assim, o dia de hoje, assim, que é um momento que transcende, mas de alguma forma, nessa lágrima tem um lugar de tipo assim, eu não quero mais isso, sabe? E isso eu fiquei pensando muito, assim, porque de alguma forma, quando a gente também entra nesse contato com a vida, morte e vida, tem um lugar, assim, um decreto, assim, que eu não quero mais. Eu quero fazer diferente, eu quero acessar uma memória da minha alma. E acho que os relacionamentos, nosso relacionar, ele tem essa potência, né? De tirar a gente de um lugar ordinário, né? E acho que a ordinariedade também é o que mata muito nossos relacionamentos, né? Enfim. Que lindo isso que você trouxe, Lu. Ela é exatamente isso que eu entendo também, porque ela fala de ser o próprio curandeiro, né? E tem uma hora que ela fala assim, que a gente perdeu a fé na bondade do self. Por isso que a gente tem essas couraças, né? Essas fortalezas. E é quando você resgata essa fé na bondade, essa fé no amor, sabe? E se abre. E ela fala da exaustão, né? Que você só derruba as defesas quando você está exausto. A lágrima só vem depois da exaustão. É quando você, como você disse, né? Você fala, chega, não é possível que seja dessa forma, deve ter um caminho diferente. E aí você se abre. Ela fala, né, do coração que se parte para se abrir. Não para ele ficar machucado, mas para ele se abrir. E tem outra parte que ela fala de uma oração que fala: me dilacera meu coração para que se crie espaço para o amor infinito. Lili, pode falar, meu amor. O que eu queria comentar que o Luiz falou, né, dessa transcendência do tambor, para mim foi tão forte essa parte do tambor, que eu tenho uma experiência pessoal bem diferente, assim, de uma amiga que fazia a dança do ventre, ela é bem espiritualizada, acho que eu já te contei nessa linha. Sim. E teve um dia que ela tocou tambor para mim, ficou só eu e ela, a gente tomou, foi muito pouquinho de ayahuasca, foi tipo uma miséria mesmo que ela tinha. Então eu culpei muito o tambor, de uma experiência assim, foi o que o Luiz falou, transcendental mesmo, de me levar ao dia que minha mãe faleceu. Meu corpo, sabe, meu corpo ficou e minha alma foi no dia que minha mãe faleceu e eu vi aquele momento, né, no quarto, ela ali, eu pedi perdão, né, que eu tinha muita raiva dela ter falecido. Eu achava que a culpa era dela, né? Isso me consumia bastante, né? Esse poder do feminino para mim estava muito doente. E foi uma experiência incrível com o tambor. O tambor fez tudo isso, sabe? Falei, caramba, que poder foi esse? Mágico. Muito mágico mesmo. E só eu e uma amiga, assim, muito forte, muito forte. E aí essa leitura me remeteu a isso. Bem bacana. E também dela falar dela pedir em oração que o coração seja machucado, né? Porque só depois que a gente sente uma dor de enxaqueca que a gente tem compaixão com o outro, né? Só depois que a gente tem uma crise de ansiedade, uma depressão, a gente entende a dor do outro e fica mais fácil, né, de se relacionar. Achei bem bacana também esse trecho. E desculpa que as calopsitas estão a toda aqui voando, curtindo. Maravilhoso isso. E falam do tambor mesmo, né? Que a batida do tambor, ele também te leva para um outro lugar transcendental. Eu também já participei de viagens com um tambor, assim, e com a ayahuasca também. E realmente
É um lugar que acho que só é possível acessar nessas ocasiões, assim, com esses recursos, né? Me lembrou bastante esse conto também. É engraçado até ver que tem um conto dentro do outro conto, né? Tem aquela parte do homem que tinha um ferimento, né? E uma pessoa vai lá para, na verdade, roubar o arco e flecha, que tinha um poder lá, né? E aí, ao ver aquele estado de sofrimento, ele tem a lágrima da compaixão. E ele, em vez de roubar, ajuda aquela pessoa. É o que a Lili acabou de falar, né? Ela abre esse conto falando da, da paixão e da compaixão, que caminham juntas, né? Então, a gente só vai conseguir verter a lágrima se a gente acessar o coração daquele outro ser humano. Isso me faz lembrar, assim, né? Até do livro da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Ele fala que toda manifestação humana é uma manifestação de amor ou de pedido de amor. E tem uma história que me marcou bastante nesse livro do Marshall. Ele fala de um cara que era abusador, né? Ele era estuprador e tal, e ele ataca uma moça e ele tá meio que já imobilizando ela, assim, e ela começa a conversar com ele, com muita coragem, né? Ela começa a conversar com ele e fala, por que você tá fazendo isso? Como é essa história? Você não teve amor? A partir das coisas que ele vai trazendo, ela vai sintonizando com a história dele e acessando um lugar que poucas pessoas tinham feito, né? E ela começa a conversar com ele sobre a infância dele, sobre a falta de amor que ele teve, por que ele se tornou uma pessoa assim, a ponto do cara chorar e deixar ele embora. Então, claro, né? Essa é uma situação extrema, assim, forte, mas é um pouco isso, assim, de entender que toda manifestação de raiva, até isso que ele acabou de trazer, né? Eu tinha raiva da minha mãe, achava que a culpa era dela, né? E, claro, certamente teve aí um sentimento de abandono, né? Fiquei sozinha, você me deixou, né? E essa raiva, na verdade, tá mostrando o quanto desejava amor, né? E quando a gente entra em contato com essa demanda do outro por amor, a gente sai da resposta agressiva, né? Não responde mais da forma agressiva, que exclui, que coloca rótulos. A gente consegue entrar em sintonia com aquele outro ser humano, com as demandas dele, e talvez entrar em um lugar de ressonância amorosa mesmo, de humanidade, né? E aí as respostas passam a ser diferentes a partir daí, dos dois lados. E ela fala no conto, né, de que ela fala dos homens, mas acho que a gente pode aplicar para qualquer ser humano, assim, de admitir o ferimento, admitir o vazio, admitir o outro instinto, né? Se a gente admite o nosso vazio, consegue enxergar o vazio que existe no outro. E é o que a Lili falou, né? Quando a gente passa pela mesma situação, consegue compreender e estender a mão de uma forma um pouco mais fácil, mais empática. Mais humana, né? Mais humana, demasiadamente humana. Do conto também, eu achei interessante a parte do rapaz que não roubou a flecha, mas ele cuidou. Quantas vezes a gente quer se aproveitar da dor do outro, né? Para pegar alguma coisa, né? E na verdade, o ideal é a gente, se o outro está doendo no outro, né? É que a gente tem que cuidar, não se aproveitar, né? Dessa fraqueza. Sim. Ainda nesse conto, Lili, no finalzinho ela fala, né? Tem uma parte maravilhosa também que eu achei, que esse ferimento, ele pode ser por uma perda importante na vida, no amor, né? Por algum abuso de infância que não foi tratado, ou porque às vezes você subiu a montanha errada. Acho linda essa parte que ela fala de subir a montanha errada, né? Para mim tem muito a ver com a gente
achar que quer uma coisa, quero, persiste naquilo, quando chega lá, você fala, não era exatamente assim que eu achava que ia ser, não era assim que eu achava que ia estar me sentindo. É E a muito gente boa essa percebe que parte. deu montanha errada, que a gente persistiu durante tanto tempo, que às vezes definiu nossa vida. Essa semana mesmo eu soube de um caso, assim, de uma parente, que a vida inteira ela fez karatê, desde criança, agora ela já é adolescente, quase adulta, e ela chegou em um momento em que não estava mais fazendo sentido, ela não conseguia mais descer daquela montanha, porque aquela montanha definia, sabe? Eu fui desde criança isso, quem eu sou agora sem isso, né? Agora, aos 20 anos, eu vou descobrir que não estou na montanha certa, né? E é difícil, rola ali uma crise de identidade, né? O que eu vou ser agora? Não sei se é outra coisa, né? E aí a gente pode ter subido a montanha errada por muito tempo. E aí ela fala, né, que daquele jovem que por 20 anos o bálsamo dele era rancor, abuso de drogas e bebidas, né? O quanto a gente também não alimenta essa ferida, né? Jogando esses bálsamos que, na verdade, deixam a ferida aberta ainda, né? É aquela coisa de sentar no sofrimento, de se definir por aquilo, de, de morar naquele lugar, né? E continuar alimentando, cutucando aquela ferida. E ela diz que a cura é só quando a gente tem compaixão pelo nosso próprio estado. Aí sim a gente consegue não sentar mais nesse lugar e reescrever uma outra história, né? Fê, você ia trazer alguma coisa? Não, eu tava rindo só por causa da montanha. Eu tô bem no topo da montanha agora, olhando. Nossa, mas não era isso. Todo mundo tá errado. Tô na montanha errada. Mas eu tô conseguindo me divertir com isso agora. Que ótimo, que lindo. É. Eu acho que o barato de estar na montanha errada é a gente chegar lá no topo da montanha errada e falar: caramba, errei o caminho, né? Mas o percurso também tem que ser louvado, né? Uhum. Porque o percurso é o que te levou para estar ali, nesse Pra lugar, subir, né? olhando, né? Eu já errei várias vezes a montanha, várias vezes. E acho que quando você chega no lugar que fala errado, fala: caramba, o primeiro sentimento que te vem é que você perdeu tempo da sua vida. Ah, pra mim não. Pra mim o sentimento que chega agora é tipo, nossa, mas aqui também é bonito, né? Já que eu cheguei aqui, deixa eu Aham. aproveitar, porque deve ter tido algum motivo que eu subi essa daqui. Embora não seja essa que eu queira, mas deve ter, tem o percurso e tem algum motivo, né? Tipo, eu tô conseguindo ver a beleza lá em cima também. E sempre dá tempo de descer e subir outra montanha. Sempre. Exatamente. É só quando a gente não estiver mais vivo, né? Mas se tá vivo, ainda tem a oportunidade de descer e subir outra. Ainda que Total. seja cansativo, ainda que tenha dias de sol, dias de chuva, né? E que dá um desânimo, um cansaço, né? Mas dá tempo. A gente Ah, ainda tá com a pneuma, né? Ela fala no final da pneuma, que ela liga a pneuma, que é a respiração, com psique, que é alma, né? Então, se a gente está respirando, a gente ainda tem como acessar a alma, né? uhum. E ela fala também, agora falando desse assunto, lembro de um outro trecho em que ela fala, né? De que quando você abre seu coração, quando ele se dilacera a ponto de se partir para abrir, né? Você não tem mais medo de desejar. Você pode expressar os desejos da sua alma. E eu acho forte também isso que ela traz, do medo de desejar. Você não tem mais medo de desejar. Se você não tem mais, é porque em algum momento você teve medo de desejar. E aí a gente pode olhar para isso, sabe? Quantas vezes a gente tem medo de querer alguma coisa, Se permitir, né? se permitir, porque não se acha capaz, não se acha merecedor, não se acha digno, não acha que vai dar conta, se sente pequeno diante da montanha.
E aí a gente pode, com o coração aberto, não ter mais medo de desejar. Tem muitos trechos para a gente pensar, trabalhar. Quando ela vai falar do tambor, ela também fala do coração, né? O tambor que é feito do coração. Que, portanto, ela fala que cada tambor acessa um tipo de espírito, né? Feito de animal, acessa o espírito dos animais, enfim. E ela fala do tambor feito do coração, que é o que essa história traz, que acessa o espírito do coração humano, que é a essência, né? E eu estava falando que esse conto me lembra bastante o da Perséfone, sabe? Porque ela fala de a gente acessar sentimentos profundos, né? A descida no reino dos sentimentos. Para mim é muito Perséfone isso. Perséfone que vai lá para o submundo, raptada por Hades, né? E acessa um lugar desconhecido, sombrio, amedrontador, né? Profundo, e até o ponto em que ela se torna rainha desse submundo, rainha desse subterrâneo. E para mim, acessar os sentimentos profundos, abrir o coração, é isso, é acessar esse mundo profundo da Perséfone. E junto com o masculino, porque tem uma hora que ela fala, né? Poderes femininos no meio masculino. Então, esse poder da realização, da ação aqui no mundo externo, com os poderes femininos, que é ser rei e rainha no mundo subterrâneo dos sentimentos, para poder expressar aqui fora com muito mais alma, né? E para mim é isso que é Perséfone, é ser rainha desse submundo dos sentimentos, das emoções profundas, das nossas sombras mesmo. E tem que ter muita coragem para descer nesse submundo, né? No inferno de Hades. Ela fala também, né, que quando a gente permite que a mulher esqueleto se torne palpável, que ela adentre nossa vida, ela vai engrandecer a nossa vida, porque a gente vai acessar esse coração que permite a criação. E a criação que ela traz aqui, ela fala de bebês, mas também de projetos, de temas, ideias, enredos, partituras, cores, imagens. Então, eu sinto que essa é uma grande falta do nosso período atual que a gente vive, sabe? Quando a gente adentra o mundo dos sentimentos, quando a gente pode expressar, pode reparar como quando a gente está no. A arte se expressa quando a gente está dentro do reino dos sentimentos. Então a gente canta, a gente pinta, desenha, escreve, cria, né? Teve uma pessoa com quem eu conversei uma vez que ela queria desenhar, escrever um livro, e ela falava assim: eu só consigo escrever e desenhar quando eu tô triste. Quando eu tô alegre, eu não consigo ter inspiração. E para mim isso foi muito verdade também. Os períodos em que eu estive em maior tristeza, assim, com maior crise de sofrimento mesmo, eu escrevia muito. Quando eu mais escrevia, vinha assim, uau, vomitava. Porque a gente está muito perto desse reino dos sentimentos, bem nesse reino profundo da Perséfone, sabe? E aí é quando vem a inspiração, as ideias, os projetos, né, os enredos. Não que não venha os momentos de felicidade também, mas eu acho que a gente está muito perto da essência nesses momentos, né? E aí vem o tambor, vem o canto, vem o rezo, vem o verbo. Bom, estamos concluindo já. Eu acho que essa geração está muito mais evoluída, que eles estão super tranquilos de acessar a montanha errada, né? E partir para essa montanha. Oi? Eles estão muito mais tranquilos de acessar o quê? De acessar outra montanha, né? De descer e ir para outra montanha. A gente que ficava mais, nossa, eu tenho que escolher uma coisa e não posso errar, né? Mas muitas vezes a gente romantiza, né, determinadas situações, e quando a gente vai,
e passa por elas, a gente não vê que era bem aquilo que a gente estava romantizando, né? Ixi. E lá no Corpo Explica eles falam bastante isso, que se a gente não sabe, a gente tem que experienciar. Não tem como saber sem ter experiência, né? Eu falo isso bastante para os meus alunos. Ah, professor, não sei o que eu quero fazer. Você tem que ir testando. Não tem como você descobrir sem o teste, sem a experiência, né? Mas sabe, Lili, que ao mesmo tempo em que eles têm essa facilidade de, né, esse emprego não tá bom, vou para outro emprego, esse relacionamento não tá bom, vou para outro relacionamento, vou subir outra montanha, ao mesmo tempo também reconheço, não vou generalizar, né, mas assim, tem uma tendência a, a não sofrer, sabe? A não saber lidar com a angústia. Até vou trazer um trecho aqui que tem a ver com o que a gente está lendo. Olha aqui, ó. Temo que estejamos criando uma geração inteira de jovens que crescerão com o medo de amar, o medo de se entregar completamente a outra pessoa, porque terão visto quanto dói correr o risco de amar e não dar certo. Temo que eles cresçam procurando intimidade sem risco, prazer sem investimento emocional significativo. Eles terão tanto medo da dor da decepção que renunciarão às possibilidades do amor e da alegria. Essa não é Clarissa, não, essa é Bell Hooks. E eu tenho percebido nessa geração, assim, isso é eu falando, né? Mas eu tenho visto uma angústia maior, sabe? E como você acabou de trazer, não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu sou, uma angústia, sabe? E aí é isso, né? Cada geração também vai ter o seu processo para lidar. É verdade. É isso mesmo. Tem razão. Eu gosto de quando ela fala do resgate do sentimento, da arte, né? Para mim, eu sinto que a gente está um pouco se distanciando um pouco da arte, porque a arte não é tão racional, né? Então a gente tem que sair um pouco do racional, da lógica, do método, né? Para criar. A criação permite expandir as formas, expandir as regras. Acho que meu cachorro está causando. E outra coisa que ela fala também é do Anahata Chakra, né? Que é o resgate do sentimento por si, pela terra e por Deus. E aqui eu percebo espiritualidade, sabe? Se a gente está perto do coração, que ela chama do Anahata Chakra, né? A gente está perto da nossa essência, da terra e de Deus, que para mim é tudo uma coisa só. E quando a gente se afasta da terra e de Deus e de si, é que a gente explora a natureza, explora as minorias, né? Se afasta do divino, né? Então, essa aproximação do coração permite também esse resgate do uno, do um, sabe? Aí eu me percebo no outro, me percebo na terra, me percebo divina, conectada com a fonte. Ontem eu escutei uma frase linda também, né? Quanto mais perto da fonte, mais clara a água. E olha a hora, 0808. Uh, O chakra do coração, ele é o chakra que une a matéria, né? Que são as três, seriam os três chakras de baixo, né? Que eles estão ligados mais com o mundo material, como que eu vivo nesse mundo material e acesso, e o mundo superior, que estão os três chakras acima do coração, né? E ele é a mediunização, é o meio desse caminho, né? Ele é o maior filtro de tudo, assim. Por isso que fala assim, eu escuto o coração. Porque às vezes a gente tem, né, uma briga mesmo, né? Entre matéria e espírito, entre o que eu vou realizar e qual é a minha missão de alma, entre se eu estou muito viajando na maionese ali, projetando um monte de coisa, e se aquilo de fato vai acontecer, é o coração, é o meio do caminho. O maior escudo. Uma vez eu lancei um Eu curso, acho mandei, que ele até participou. Desculpa, pode concluir, Lu. Não, falei. Uma vez eu lancei um curso, acho que a Lili participou. Acho que
ela veio nesse curso, que chamava Entre Mente e Ventre, o Caminho do Coração. E o que eu queria dizer era assim, entre o racional, que é tudo lógico, e o ventre, que é muito instintivo, porque a gente, às vezes, também tem uma tendência a agir pelo impulso, pelo instinto, pelo visceral, que nem sempre é o melhor caminho também, sabe? Porque a gente às vezes é uma fome instintiva, né? E quem diz o caminho que é o meio do caminho, como o Lu fala, né? Um caminho ponderado é o que não é nem lógico e nem instintivo. Ele é esse acessado pelo coração, né? Que pondera um lado e o outro. E chega em um caminho razoável, equilibrado. Ô, Sá, eu mandei uma música aí de Santo Antônio aí, que é o dia dele aí, da Maria Bethânia. Se eu tivesse bom até tocar, mas não tô bom. Vê aí no YouTube aí, compartilha aí pra Sim. gente ir fechando nosso. Quando quiser, Boa. se alguém tem mais alguma coisa pra falar, né? Ou não. Deixa eu sair do comercial. Vou projetar. Peraí. E vamos escutar essa música acessando o nosso coração, nosso Anahata Chakra. Peraí. Pode até tocar um tamborzinho nele de leve, assim. Que mexe na glândula mas ele timo, vai. né? A gente tem uma glândula no coração chamada timo. Mas Acessem o coração, né? Brasil amado, não porque seja minha pátria, não. Pátria é acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou, porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento muito pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto, a espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto, a espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho, amor que se perde, nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira a flor da alegria. Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto, a espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Antônio querido, preciso do seu carinho, se ando perdido,
Mostre-me um novo caminho. Nas tuas pegadas claras trilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto. A espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus? Obrigado, senhores. Há uma... Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Gratidão pela música, Lu. Oh, É isso, minha gente. Que a gente saia daqui acessando o nosso coração. beleza. Gratidão a quem veio. Maravilha. Lu, Valeu Fê. demais aí. Semana que vem tá melhor, se Deus quiser. Semana que vem é nosso último encontro, gente. Tem um pouquinho menos de leitura para a gente conversar mais. Nem me fale. Fê, a gente quer começar um outro estudo. A gente vai mandar novidades em breve. Tô junto. Boa, boa. Gosto de gente assim, que entra. Vamos pegar um horário melhorzinho Ah, também. um meu, horário não dá. mais Toda tranquilo. terça é compromisso, meu. Compromisso. Não posso poder. Olha, a Fê gosta desse horário, Lu. Nossa, adoro, adoro. A Mila adora. Eu posso dançar, posso gritar, posso ler, posso fazer o que quiser. Ai, que delícia. E eu gosto de acordar cedo, é que às vezes quando não tem uma prática eu não acordo. Mas eu Então a gosto. gente vai acordei mandar super novidades em cedo breve. É hoje. isso. Oi, Lu? Tá bom, gente. Beijinho. Valeu. Ótimo dia. Melhoras, Valeu, Lu. gente. Até mais. Então, melhoras, Lu. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.